aqui hoje para estimular os não usuários de posicionadores de radiográficos, porque realmente isso para mim mudou a minha vida, tá? Desde então, quando começou a aparecer, eu fiquei bastante curiosa e quis saber mais, mas sem dúvida nenhuma para mim o uso me fez ficar apaixonada e achar assim indispensável que todo mundo pudesse ter acesso, que fosse realmente assim algo cada vez mais acessível para que todo mundo pudesse fazer uso. Bom, uma coisa que eu acho que ajuda bastante também, principalmente para aquelas pessoas que não fazem muita radiografia diariamente, porque óbvio que na minha especialidade, como eu faço endodontia, eu faço muita radiografia, mas eu sei que determinadas especialidades fazem com menos frequência e às vezes tem certas dificuldades em determinadas áreas da boca. Então eu acho que uma coisa que auxilia muito é o uso dos posicionadores, tá? Esses posicionadores eles vêm junto com a compra do próprio sensor, tá? Esses sensores, claro que tem algumas diferenças de marca para marca, mas esse aqui é o que eu mais uso, tá? É um sensor do tamanho para fazer a maior parte dos casos. Existe um tamanho um pouquinho menor, que é utilizado mais em crianças, tá? Mas esse aqui é o que eu uso na maior parte dos casos, tá? Bom, o que a gente faz? A gente se vai fazer uma radiografia de dentes anteriores, e quando eu me refiro a dentes anteriores, tanto arco superior quanto inferior, não importa, tá? Nós vamos utilizar este posicionador aqui. Eu gosto muito dessa marca porque eles vêm com essa parte metálica aqui, que pode tanto ser esterilizada, como até assim, evita do mau uso, do paciente morder com mais intensidade e poder acontecer alguma coisa, né, de estragar o sensor. Então eu gosto muito desse posicionador. A gente coloca, se for para dentes superiores, isso aqui é que é modificado, né? Se for para dentes inferiores, a gente coloca de uma forma, para dentes superiores a gente coloca de outra forma. Isso aqui é encaixado também para poder possibilitar a colocação justamente do sensor para dentes superiores, ou se eu for radiografar um dente inferior, eu posso botar ao contrário, tá? Então, só para mostrar direitinho como é que é a colocação do sensor no próprio posicionador. O sensor sempre a gente tem que ter como rotina, vocês sabem, né? Eu costumo usar um sacolé, que é uma coisa descartável, então eu protejo o sensor com um sacolé, acoplo no posicionador e tá pronto o meu sensor para uso em boca do paciente, tá? Isso se for um dente anterior. Dente anterior superior, uso dessa forma. Se eu for fazer um dente inferior, vou virar ao contrário, tá? É bem simples, não tem nenhum mistério, tá? Para uso em dentes anteriores. Agora eu vou mostrar para vocês como usar para dentes posteriores, ou seja, de pré para trás, tá? Se eu for fazer num dente, ó, mesmo tipo de encaixe, tá? Do outro que eu mostrei para vocês, dos anteriores. Isso aqui eu vou colocar desta forma. Se eu for radiografar um dente inferior do lado esquerdo ou superior do lado direito, tá? Então, esse posicionador, apesar de virem dois, tá? A empresa, quando vende pra gente esse sensor, os sensores, né, porque são dois, são tamanhos diferentes, eles também mandam no kit todo do software, etc., os posicionadores. E esses posicionadores são dois para posterior e um para dentes anteriores. Eu não, até para dizer bem sincero para vocês, eu não vejo muito a função, porque eles podem ser para todos os dentes. Se eu tivesse só um, dá para ser. Só que até é bom eles mandarem mais de um, porque a gente fica com essa coisa do outro paciente, né?
da necessidade de ter mais, porque não deu tempo ainda de higienizar para o outro paciente. Mas só por isso, porque a gente, se tivesse só um para posterior e um para anterior, seria suficiente, justamente porque a gente consegue fazer esse jogo, ó. Aqui, ó, eu estou usando então, ó, volto a explicar. Isso aqui eu consigo usar num dente superior direito ou num dente inferior esquerdo, tá? Mas se eu mudar essa posição aqui, ó, eu tô só com, ó, os meus pedacinhos aqui. Eu quero agora radiografar um dente superior esquerdo, tá? E quero radiografar também um inferior direito, ou seja, o oposto do que eu tava falando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar dessa forma, ó. Agora eu consigo radiografar um superior esquerdo e consigo também radiografar um inferior direito, tá? Então, esses posicionadores, como eu falei, vou repetir, se eu tiver só isso aqui, eu já consigo radiografar todos os lados do paciente, todos os dentes da boca. Mas o vendedor, a empresa que vende, te dá mais opções, né? Te manda 2 de cada, que serve no sentido da gente ter tempo para higienizar, né? Enquanto o outro paciente já foi utilizado por um paciente, né? Isso aqui, apesar de ser esterilizado, essas partes plásticas não acho muito indicado. O melhor é higienizar de outra forma, de forma química. Visto? Perdidos, se porventura comprarem de outras marcas, alguns outros fabricantes fornecem esse tipo de posicionadores, tá? Eles funcionam da mesma forma. A única coisa é que, como eles são fixos, não são de encaixar aquelas partes como eu mostrei antes, nós temos que ter, aqui sim, sem dúvida, maior número, né? Então aqui, ó, eu usaria para um dente superior esquerdo ou inferior direito. Esse aqui eu usaria para um superior direito ou inferior esquerdo. Este aqui é o posicionador utilizado para anteriores, tanto superior quanto inferior, tá? Serve para os dois tipos de dentes, superiores e inferiores anteriores. E este aqui é um posicionador muito utilizado para radiografias que a gente chama de bite wing, né? Aqueles outros tipos de radiografia quando a gente quer fazer pesquisa de cárie, tá? Então, para o endodontista, que é o meu caso, esse aqui não é tão utilizado, mas eu considero que, como a gente, esse tipo de tecnologia é útil para todos os especialistas, né? Quem puder adquirir, sem dúvida nenhuma, vai estar fazendo um grande passo no seu consultório. O clínico, ele precisa, né, não só de radiografias periapicais. Então, esse posicionador para o clínico que faz pesquisa de cárie com muita frequência é muito utilizado. Hoje eu estou aqui a pedidos para demonstrar a facilidade da utilização dos sensores digitais. Estou aqui com uma paciente que permitiu esse tipo de demonstração. Ela chegou com uma queixa de dor na região dos incisivos. Então a gente vai pegar o sensor para utilizar num posicionador de dentes anteriores, né? Vamos posicioná-lo de uma forma bem tranquila. Temos que, antes de ir para a boca do paciente, sempre preparar o computador, né? Para que a coisa seja mais rápida possível, justamente porque esses sensores, eles são rígidos, mais rígidos do que uma película radiográfica. Então, quanto mais rápido a gente agir, o paciente, vamos dizer, gosta mais, acha menos chato, tá? Então, a gente sempre vai preparar aqui no computador, vai colocar qual o dente vai ser feito, né? Vou fazer no dente 21, no caso. Para o dente 21, vou aceitar aqui, o computador vai se preparar. Enquanto isso, eu vou posicionar o paciente, ela vai abrir bem para mim. Eu vou colocar bem na região desejada, tá? Centralizo
no dente em que eu quero um maior detalhe e peço para a paciente ir fechando devagarinho, tá? No momento que ela sente assim, tá ótimo, não precisa ser mais que isso. Nessa região é interessante até que o paciente esteja usando os óculos de proteção, porque até eles servem como anteparo ali para não apertar demais. Ele segura um pouquinho a intensidade da mordida dela. A gente posiciona o raio-x, que é indispensável, né? Sem ele não tem como o sensor captar nada. Sempre a gente coloca o mínimo possível de intensidade, não precisa, o sensor é bem sensível, a gente não precisa usar a quantidade de radiação que a gente usava para as radiografias anteriormente, com películas, né? Para vocês terem uma noção, assim, ó, a gente usava numa radiografia normal, com películas, né, que precisava revelar uma intensidade com uma região como essa de 1, e aqui a gente usa de 0,2, é uma diferença muito grande. Isso é uma coisa que o paciente gosta muito de saber, que ele está tomando bem menos radiação. Aí eu me afasto, né, esse fio é bem longo justamente para que eu possa sair daqui, né, porque está provado que a radiação, mesmo secundária, se te afastar mais de 4 metros, tu não vai tomar nem radiação secundária. Então eu me afasto e... Radiation detected. E a imagem já sai direto ali no computador. E aqui eu tenho essa possibilidade que, na verdade, eu botei uma forma de captar a imagem do computador para a televisão, mas isso é só para que o paciente possa ver. A intenção é só essa, para quando eu preciso explicar alguma coisa para ele da própria radiografia, eu consigo botar a imagem ali na frente dele. Inclusive a gente pode aumentar, ó, porque esse programa te possibilita isso, tu aumenta, tu passa, tem vários recursos que a gente pode ter para mostrar bem claro para o paciente. Essa paciente dá para ver que já fez uso de aparelho ortodôntico, depois ela vai me confirmar ou não. E acho que era isso.